Continuando aí nossos estudos na área de custos, de contabilidade de custos, a gente vai falar sobre custeio por ordem ou por encomenda. Segundo o Padovese, esse tipo de custeio, o custeio por ordem, é aquele que o referencial escolhido para o armazenamento de informações é uma autorização para a fabricação de determinada unidade de produto ou ainda de serviço, ou também de um lote de produto. Esse autor ele evidencia que a autorização de produção pode ter vários nomes, por exemplo, ordem de produção, ordem de serviço, ordem de trabalho, entre outros, sendo mais comum ordem de produção. Então, normalmente esse tema e esse tipo de custeio, de alocação de custo aos produtos nas empresas, ele vai ser conhecido como ordem de produção. A utilização do sistema por ordem de produção é mais adequada quando a empresa utilizar um processo produtivo que não seja repetitivo, em que cada produto ou grupo de produtos sejam diferentes entre si. Então aí a gente não pode pensar naquelas indústrias que produzem em grande escala, produtos em grande escala. Vamos supor aí jarras, a gente pode supor aí pneus, alguns produtos assim que são produzidos em grande escala. Normalmente produtos que têm diferenças entre si. O Padovese, por sua vez, ele afirma que esse sistema, sistema por ordem, é utilizado por empresas que fabricam produtos por encomenda ou que prestam serviços personalizados. Então vai ter essa questão aí no custeio por ordem, a questão da personalização, sendo que quando é recebida a encomenda é aberta uma ordem de produção. Esse autor ele ainda cita um exemplo que pode ser facilmente compreendido para a utilização de ordem de produção, que é a atividade de serviços de concessionárias. No momento em que o veículo chega para um reparo, para uma revisão, de forma imediata é aberta uma ordem específica para aquele determinado veículo, sendo que todos os gastos, materiais utilizados, horas de trabalho dos diversos setores da concessionária em que o carro passou, serão anotados e acumulados na ordem, obtendo assim o custo do serviço prestado. Eu costumo dizer que a ordem de produção ela pode ser conhecida aí como a receita de bolo. Eu vou anotando tudo que está sendo utilizado naquela prestação de serviço ou ainda naquela produção de um determinado item e aí no final eu vou obter o valor do produto. Ordem de produção versus produção por processo. O sistema de custos por ordem de produção é constantemente apresentado junto com o sistema de produção por processo, ou conhecido como produção contínua, que pode ser caracterizado, conforme o Padovese, como um sistema que tem como referencial a acumulação por setor da empresa, por onde passam os materiais e componentes, e são executados os processos de transformação dos materiais em produtos finais. As empresas que produzem produtos iguais e de forma contínua são aquelas que utilizam o sistema de produção contínua ou por processo. Então, normalmente, esses dois temas, eles vão ser sempre apresentados juntos. Aí depois a gente vai ver um pouquinho a diferença entre os dois temas. O Megliorini ressalta que este sistema é aquele no qual cada elemento do custo é acumulado separadamente, seguindo ordens específicas relacionadas à produção, que são emitidas pelo setor de programação e controle da produção, que é conhecido como PCP. Essas ordens de produção são emitidas para o início da execução do serviço, ou seja, já lá no início é preciso emitir uma ordem para aquele determinado serviço prestado ou ainda para aquela mercadoria que vai ser produzida. E nenhum trabalho poderá ser iniciado sem que ele seja devidamente autorizado pela correspondente emissão de uma ordem de produção. Ou seja, eu não posso fazer o início do trabalho sem a ordem de produção, senão eu vou perder os custos, uma vez que a ordem de produção, como eu já disse, apresenta essa receita de bolo, ou seja, é a relação de tudo que vai ser gasto para eu produzir. Como exemplo de produção contínua, é possível citar as indústrias de cimento, as químicas, as petroquímicas e também as de açúcar. Aí é uma classificação que o Martins utiliza para tornar a forma didática o entendimento da ordem de produção ou processo. Então, aqui na tabela, a gente vai ver a diferenciação entre a produção por ordem específica e a produção por processo. Algumas características que têm uma diferença nesses dois tipos de produção.
No caso do desenvolvimento de um produto, no caso da produção por ordem, ela é feita por especificação do cliente. Até porque, como já foi dito, esse tipo de produção é para produtos únicos. Eu tenho aquele produto que vai ter a especificação que o meu cliente deseja. Já na produção por processo, que normalmente é caracterizada por uma produção em massa, eu tenho a especificação do fabricante. Então, ele quer 100 pneus com aro 18, 200 pneus com aro 19, por exemplo, e aí a minha empresa vai produzir essa determinada produção. No caso da contratação do fornecimento, eu vou ter uma seleção subjetiva, ou seja, eu vou fazer uma concorrência. Quando eu quero, no meu caso, fazer uma cozinha planejada para minha casa, eu vou pesquisar o preço lá da fábrica A, B e C e vou fazer uma concorrência para eu conseguir esse meu produto. E aí, no caso da produção por processo, eu tenho a seleção objetiva, ou seja, a amostra. Normalmente eu tenho muitos fabricantes e eu vou fazer uma pequena amostra para eu tentar conseguir um melhor preço. No caso da produção, na ordem de produção, ela é feita, né, limitadamente pelo cliente. Até porque alguns produtos são tão específicos que é difícil eu conseguir vender esses produtos. Vamos pensar aí na indústria naval, por exemplo, né? Quantos barcos são encomendados por ano, né? Navios, grandes barcos? Poucos. Então, ela é limitada pelo cliente, pelo desejo do cliente. E aí, no caso da produção por processo, ela é planejada pelo fabricante. Ele vai ver como está o mercado, o que o mercado está comprando no momento, e aí ele vai produzir mais ou menos. No caso da dimensão da produção, ou seja, né, o tamanho dessa produção, ela é feita na produção por ordem por número de peças contratadas. Então, se eu vendi aí 2, 3 cozinhas...